Agora, a observância da Páscoa incluía o sacrifício de cordeiro sem mácula. Da mesma forma, quando os israelitas haviam feito, quando marcaram as ombreiras das suas portas com o sangue dos cordeiros na noite da Páscoa, na história de Israel. Quando Moisés levou o povo de Deus para fora do Egito. Isso está relatado lá em Êxodo, capítulo 12. O cordeiro do sacrifício foi uma parte significativa para poupar a vida dos israelitas naquela noite de Páscoa, bem como em futuras lembranças daquele importante evento na vida de Israel. Naquela noite de Páscoa, todos os primogênitos do Egito iriam morrer, porque o anjo da morte iria passar. Agora, Deus ordenou aos israelitas, através de Moisés, que sacrificassem um cordeiro sem mácula e que colocassem o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. E então, quando o anjo da morte passasse, veria o sangue nas ombreiras das portas, e passaria sobre aquelas casas, e os primogênitos dos israelitas não morreriam e não morreram. O significado original da palavra Páscoa é passar sobre, ou seja, o anjo da morte viu o sangue do cordeiro pascal e passou sobre. A morte passou sobre as casas dos israelitas e os seus primogênitos não morreram. Aquela Páscoa que ocorreu na história dos israelitas e a Páscoa que celebramos hoje tem um relacionamento especial por vários motivos. Aquele cordeiro que cada família dos israelitas sacrificaram é um tipo de Jesus, que é o cordeiro sem defeito. Ao sacrificar sua vida pelos pecados de todos os que nele creem, para trazê-los a um verdadeiro relacionamento com o Pai. Assim como os israelitas até hoje, através da cerimônia da Páscoa, celebram a liberdade de sua escravidão do Egito, nós cristãos celebramos a vitória sobre o pecado e a morte, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Jesus disse que a nova aliança entre Deus e seu povo seria um acordo firmado no seu sangue, que seria derramado como sacrifício por nós. Não foi por acaso que Jesus entregou sua vida por todos no dia da Páscoa dos judeus. Aquele dia foi marcado e escolhido pelo Pai, por Deus. Então, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Em João capítulo 1, lá no Evangelho, ao ver Jesus se aproximando, João Batista, por revelação do Espírito Santo, aponta para ele, aponta para Jesus e diz à multidão: veja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o tão esperado Messias, aquele a quem os profetas haviam profetizado que seria o Salvador do mundo, para salvá-los de seus pecados e abrir um novo e vivo caminho para um verdadeiro relacionamento com Deus Pai. A Páscoa é a nova aliança e é uma aliança eterna. Veja só que promessa maravilhosa encontramos no profeta Jeremias, há cerca de 700 anos antes de Cristo.
que Deus faz ao seu povo Israel, mas que em Cristo, pela misericórdia de Deus, eu e você somos objetos dessa promessa. Jeremias, lá no capítulo 31, do verso 31 a 34, diz assim: Estão chegando os dias, diz o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, hein? Então, Deus fez uma nova aliança conosco através de Jesus, o Cordeiro Pascal, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Redentor. Ele deu a sua vida por nós. Ele é o sacrifício perfeito que Deus, o justo juiz, exigiu pelos nossos pecados. Quando Jesus, no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, ele nos deu a vitória, pois do contrário, estaríamos eternamente separados de Deus. Essa é a Páscoa, é a nova aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Nele temos a vida eterna com Deus, pela fé em Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Amém.